Casio FX21 de 1977. A Casio FX21 de 1977, uma máquina fabricada no Japão, ela era utilizada também pelos alunos de engenharia e de alguns cursos que necessitavam de calculadora. Nessa época já tinha as HPs, em 1977, HPs poderosas, científicas, bastante completas, bem como o Texas também tinha, bastante completas. Mas faltavam algumas máquinas mais acessíveis, com menos recursos, mais acessíveis, para aquelas pessoas que não tinham poder econômico para comprar uma máquina sofisticada como uma HP ou uma Texas. Assim, tinha mercado para Casio, para Sharp, para outras marcas aí que nós vamos ver aí ao longo dos vídeos. Tem várias aí que faziam sucesso entre os alunos, por exemplo, de engenharia. Essa Casio FX21, ela tinha pelo menos uma memória ela tinha. Então, quando você precisava fazer alguns cálculos mais complexos, você utiliza bastante aqui colocar na memória, recuperar da memória ou somar na memória. Essas três teclas aqui você utiliza para cálculos mais complexos. Porém, não tinha jeito, você usava o lápis, porque o lápis faz com que você vá anotando os resultados parciais. Não era uma máquina que é algébrica, mas ela não tem níveis de parênteses para você fazer um cálculo direto. Muita gente fez engenharia com essas máquinas. Ela não tem. Ela aqui, por exemplo, ela tem seno, cosseno e tangente. Mas muitas máquinas, mesmo científicas, também não tinham. Tinha no máximo raiz quadrada. Então a pessoa tinha que pedir para o professor para poder usar a famosa tábua de trigonométrica, onde tinha umas tabelas com os valores de seno, cosseno e tangente tabelados de 1 em 1 grau, para que a pessoa pudesse consultar. Normalmente vinha como apêndice em alguns livros. E o professor tinha que autorizar, senão você não conseguiria fazer a prova. Uma sugadora de bateria, são duas baterias do tipo AA, 1,5 volts cada uma, e era comum também você levar algumas baterias reserva para fazer a prova. Vai que no meio da prova parasse a máquina por falta de energia, então você levava algumas baterias reserva, isso era comum na época. Mas e em casa? Em casa você usava um aparelho parecido com esse aqui, vamos ver se dá para ver aqui, que é um elimina-pilha. Você coloca quantos volts você deseja, quer eliminar duas pilhas, então você põe aqui no 3 volts e você escolhe um dos terminais que caibam aí na máquina para fazer com que ela funcione. Então, nesse caso aqui, esse terminal teve sucesso e aí é só ligar. É uma máquina com 8 dígitos apenas e é com esse VFD, Vacuum Fluorescent Display. Esse display fluorescente a vácuo, na verdade, são pequenos filamentos dentro de um tubo de vidro, e aqui é que está o grande consumo de energia dessa máquina. O LCD veio depois para resolver esse problema aí de alto consumo de energia. Mas, particularmente eu cheguei a usar na faculdade de engenharia uma outra Casio, que tinha um pouco mais de recursos, vamos mostrar em outro vídeo. Mas o gostoso da Casio, como todos que já usaram se lembram, é assim a
a maciez do toque das teclas. E o charme aqui, essa beleza do display esverdeado, luminescente. Vamos ver aqui como que nós conseguimos fazer aquele cálculo padrão algébrico, onde nós temos um numerador e um denominador aqui com várias expressões. O que dá para notar aqui? Eu tenho uma memória. Se eu tenho uma memória, eu vou resolver esta parte, coloco na memória, resolvo esta parte, somo na memória e tenho o numerador. Anoto o resultado do numerador porque eu não tenho mais memória. Se aqui fosse só uma operação aqui embaixo, tudo bem. Eu colocaria o numerador na memória, faria essa outra operação e pronto. Mas não, aqui embaixo também são duas operações distintas, em dois ninhos de parênteses. Então, eu vou fazer aqui, colocar na memória, somar e anoto. Logo em seguida, faço aqui, coloco na memória, faço a divisão por esta outra parte, anoto. O número que eu anotar aqui, digito novamente e divido pelo número que der aqui. O número que dá aqui, eu já posso guardar na memória, concorda? Então eu guardo esse número aqui do denominador na memória e simplesmente divido o numerador pela memória. Vamos ver como é que isso se operacionaliza. Vamos ver aqui, tá bem colocada a máquina, coloquei aqui num ângulo para a gente poder enxergar um pouco melhor. O cálculo eu vou falando e vamos aqui ver como é que funciona. Primeiro eu tenho que fazer raiz cúbica de 50. Então 50, raiz cúbica. Raiz cúbica está aqui nessa segunda parte dessa tecla. Então é o arco, que na verdade também poderia ser o second, ou a segunda função. E entro aqui em raiz. Viu que ela demorou um pouco para chegar no algoritmo. Raiz cúbica igual, calculou, mais 3 elevado ao quadrado. O quadrado também está aqui nessa outra parte. Igual. 12,68. Bateu. Aqui, ó. 12,68. Isso aqui eu vou colocar na memória. Coloquei na memória. Por quê? Esta parte eu vou somar com essa. Nesta outra parte aqui eu já vou começar por essa divisão. 48 dividido por 3 mais 5, 3 mais 5 é 8. Então 48 dividido por 8 mais 37 igual. Esse 43 é elevado ao cubo. Então, elevado, ela trouxe o algoritmo ao cubo. Está aí. E vezes 97. Vezes 97. Igual. Pronto, eu tenho aqui este resultado. Para ter esse resultado total, este aqui está na memória. Então eu vou somar na memória e recupero a memória. No que eu recupero a memória, está esse número, 7.712.191,6. Ela truncou, ela não arredondou. Note que ela não arredondou, senão ela colocaria 0,7, e não, ela truncou no 6. Isso dá diferença em alguns cálculos científicos. Mas vamos lá, o numerador está pronto. Tenho que anotar, não tem jeito, lembre-se, eu tenho que anotar. Anotei. Agora vamos no denominador. 23 graus, cosseno de 23 graus, elevado a sexta. Elevado a sexta. Elevado a sexta. Igual, mais 5, que é a nossa conta. E agora, esse resultado, raiz quinta. Então, vamos trazer o algoritmo da raiz quinta, igual. Pronto, 1.41178. Eu vou deixar na memória, que é a primeira parte aqui dessa nossa conta. Vamos fazer essa segunda parte. Essa segunda parte, isso aqui já posso fazer de cabeça. 3 mais 6 é 9. Mas vamos fazer a raiz cúbica de 63. 63. Vamos trazer o algoritmo da raiz, enésima, no caso cúbica, igual. E vezes o 9. Vezes o 9. Igual.
mais o 7. Mais o 7. Igual. 42,81. Isso mesmo. Estava aqui, ó, 42,81. 42,81. Agora eu vou ter que dividir o que está na memória por isto aqui. Então é a mesma coisa que eu colocar 1 sobre isto aqui, vezes recupera a memória, o que estava na memória, igual 0,003297766. Perfeito. Este aqui também vai para a memória. Agora esse resultado vai para a memória. Ou faço até diferente, como eu quero aquele número que eu tinha calculado antes, dividido por este aqui, é a mesma coisa que eu colocar 1 sobre esse número, vai para a memória. Na verdade nem precisaria agora, agora é só digitar este aqui e multiplicando. Multiplicando por 7.712, 191,6. Lembra que ele não transformou aqui em 7, ele deixou em 6, porque é o máximo de dígitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dígitos. Igual 233, 868. Esta parte ele não consegue demonstrar, por conta de que ele não tem a quantidade de dígitos, nem esta parte. Então ele simplesmente multiplicou por 10 elevado a 8. 2,33, 868 vezes 10 à oitava. Este é o resultado desta conta. Em outras calculadoras da própria Casio, na própria época, já conseguiam dar um resultado maior. Mas esta aqui especificamente, uma máquina bastante popular, bastante simples, ela não conseguia. Para cálculos científicos avançados já não daria certo. Mas para uma prova, para algo que fosse assim do curso, necessário para o curso, daria certo sim, o professor não teria problema em aceitar. Casio FX21, de 1977. Vamos finalizar com o Pi, mostrado por ela.